Oi, viajante da vida! Você tem raciocinado a respeito da sua fé? E pensando a respeito disso, convicto de que você está acreditando em Espiritismo, está se colocando disponível para cooperar com Jesus? Na nossa próxima viagem, nós vamos estudar dois personagens do Evangelho. Um deles serve para nós de referência da fé raciocinada. O outro dá a oportunidade de colaborar com Jesus. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, ativa esse sininho aí para receber notificações, deixa o like, se não gostar lá no final, muda para dislike e, sobretudo, lá deixe um comentário para nós. Vá lá embaixo na barrinha e diga para nós se gostou, por que gostou, se não gostou, por que não gostou. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, bom dia. A palestra no domingo de manhã sempre tem essa característica mais aconchegante, essa característica de uma preparação do dia. E com a proposta da doutrina espírita de ser o consolador, de impulsionar a nossa fé pelo raciocínio e não pela crença cega, e exatamente quem pensa a maneira como crê se torna agente da sua própria transformação, nós procuramos nos evangelhos, procuramos na mensagem do Novo Testamento a possibilidade de trabalhar esses dois assuntos. E é interessante porque assim, o estudo dos evangelhos, principalmente os textos do Novo Testamento, não apenas aquela parte que Allan Kardec traz para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele trata apenas da parte ética, da parte moral dos ensinos do Cristo, mas o texto histórico mesmo, aquilo que chegou para nós, das várias transcrições que fizeram, com os erros de tradução, com as tentativas de adequar a determinadas doutrinas, nós temos lá os textos dos 4 evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas, muitas de Paulo de Tarso, outras de outros seguidores do Mestre. E a possibilidade de estudar essa aí é muito grande. Nós não temos nenhuma pretensão de fazer com alguns companheiros que vão procurar a língua original em que aquilo foi escrito, tentar interpretar, fazer estudos mesmo, a exegese desses textos do Evangelho. Nós podemos, e nós espíritas livremente podemos, tentar estudar o Evangelho a partir dos personagens que aparecem lá. Principalmente porque, por si sós, alguns até nem têm existência material confirmada. Eles podem ser personagens símbolo, representações de algo que, no contato com Jesus, realizaram modificações. O item central de todos os personagens do Evangelho é o efeito do contato deles com Jesus. O que estar com Jesus provocou modificações para melhor na vida de alguns, e mostrou a fragilidade de outros, porque é exatamente o que acontece quando a gente começa a perceber aqueles mais evidentes, aqueles personagens do dia a dia, aqueles personagens que aparecem em muitas palestras, por exemplo, Simão Pedro, que é um discípulo desde os começos, desde o primeiro momento da tarefa de Jesus na Terra, mas ele era tímido, frágil, às vezes equivocado, mas quando chamado a realizar a sua tarefa, ele compreende a missão e atende ao chamado do Mestre. Nós vemos Maria de Magdala, daquelas criaturas que é vista ou que representa muitos de nós na Terra, que cometemos muitos erros, que chafurdamos em desequilíbrios, tanto morais quanto físicos, quanto da desonestidade. Quantas criaturas hoje não chafurdam nos desequilíbrios da sexualidade, mas mergulham nos erros da honestidade, na falta dela, efetivamente. E ela representa para nós aquela criatura que, ao travar contato, ao se sentir vazia, ao se sentir infeliz na condição em que vivia, busca no Evangelho de Jesus a força para renovar-se e ressurge da lama de si mesmo. Nós vamos ver Paulo de Tarso mesmo, que antes Saulo, doutor da lei, vaidoso, preconceituoso em relação aos outros povos, ao se deparar com Jesus em Damasco, ao perceber a imortalidade diante de si, ele realmente se permite fazer uma jornada de Saulo a Paulo e ser um dos maiores divulgadores que o Evangelho tem e já teve até hoje. E assim nós vamos buscando, por exemplo, em Lázaro, um símbolo de ressurreição, mas não apenas da ressurreição da carne,
mas o do voltar à vida, o do retomar o processo de crescimento que a reencarnação representa, e a mensagem de Jesus quando o tira do chamado sepulcro de desatar e deixar ir. Com o simbolismo claro de que nós devemos nos desatar, nos desvencilhar dos nossos costumes passados, dos nossos equívocos passados e buscar essa renovação com coragem, com consciência de que é possível, apesar de que isso exija muitas lutas de nós. A mulher cananeia, aquela que tinha a filha enferma e que procura Jesus com humildade, pedindo que o mestre a cure, e ele dá aquela lição de que não era necessário ou não era possível deslocar os recursos do bem para aqueles que não fossem filhos de Israel, mas ela diz que até os cãezinhos comem do que cai da mesa dos seus senhores. E aí o mestre enaltece a sua fé, enaltece a sua coragem de romper aquele ciclo preconceituoso das pessoas e se colocar diante do mestre no sentido de pedinte. A mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Tamanha confiança em Jesus que ela sabia que não precisava nem falar com ele, bastava tocar-lhe as vestes para assumir, para assimilar as suas energias positivas e se sentir curada. E assim nós vamos, de personagem em personagem, encontrar, por exemplo, um Judas Iscariotes, que é fraco, que era politicamente engajado e exatamente por isso, às vezes, assumindo a posição de torcida, um equívoco tão claro, tão frequente nos dias de hoje, em que as pessoas estão assumindo a atitude de torcedores de políticos, o que é uma besteira sem tamanho, pelo menos do olhar espírita. Ainda ontem nós estávamos vendo na rede social de algumas pessoas como isso ainda está gritando, e quase 2 anos depois. E as pessoas ainda continuam no esquema de torcida, daqui para lá, de lá para cá, eu contra ele, nós contra eles, e assim vai. E quanto mais divididos nós estivermos, pior vai ser o nosso progresso. Menos vigilantes nós estaremos em relação aos erros que são cometidos de um lado e do outro. Judas tem esse mesmo tipo de característica, só que na sua decepção, na sua tentativa de fazer uma sublevação e colocar o povo de Israel em destaque de novo, ele acaba cometendo o erro e traindo o mestre. Nós vamos ver Pilatos representando a indiferença. Ele podia ter feito alguma coisa, ele não havia identificado nenhum tipo de delito, contra Roma pelo menos, em Jesus. Apenas aquelas questões religiosas dos judeus, e mesmo assim ele lava as mãos e se desvencilha do compromisso de salvar a vida física do mestre. E outras criaturas vão passando pela nossa mente. Há 2 personagens que são muito pouco lembrados, como eu falei no começo do nosso estudo, mas que para nós espíritas eles poderiam ser, no dizer de Carl Jung, arquétipos. Aquelas estruturas psicológicas que vão ancestrais aí imperando, se consolidando ao longo dos milênios e que representam comportamentos gerais para nós. Um deles é o centurião de Cafarnaum, que é interessante porque assim, nem era do povo escolhido, diríamos, nem era judeu, mas Jesus o utiliza como uma figura importante para destacar a fé raciocinada. A história do centurião de Cafarnaum, ela aparece tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, com pequenas variações de relato, que é aquela velha história de quem conta um conto aumenta um ponto. Pois é, os 4 evangelhos, eles representam a história da mesma pessoa sobre 4 observadores diferentes. E aí esses 4 observadores diferentes dão a sua versão, sendo que Lucas não conviveu com Jesus. Só Mateus, Marcos, que era sobrinho de Barnabé, conviveu com Jesus, viu o mestre, embora fosse criança, fosse adolescente, na época em que o mestre esteve materialmente conosco, e João, que foi um dos discípulos mais jovens. Mas Lucas não, Lucas foi de ouvir dizer, foi de buscar os relatos com Maria de Nazaré e de outros trabalhadores. Então, é lógico que os relatos têm diferenças, mas no relato de Mateus é mais ou menos assim. Quando Jesus chega a Cafarnaum, que era a cidade onde Simão Pedro vivia, onde o mestre frequentemente pousava para poder fazer os seus descansos, seu repouso, vai ao encontro dele um centurião romano. O centurião é aquele responsável por um pelotão de 100 soldados. Assim como um miliciano, tem nada a ver com os problemas que o Rio de Janeiro passa, nem com os nossos governos centrais atuais, mas o miliciano romano era o responsável por 1000 soldados. O centurião, então, ele vai ao encontro de Jesus e diz assim: Senhor, o meu servo jaz terrivelmente enfermo, paralítico, ardendo em febre, mas eu sei que se tu quiseres, tu podes curá-lo. Só aí a gente já percebe o seguinte: não interessa se o centurião romano é uma pessoa real, mas como um símbolo importante de fé que foi pensada antes, ele aparece. De fé que quebra os preconceitos,
que tem coragem de dizer assim, olha, eu sempre criei desse jeito, mas eu estou percebendo que a minha crença pode ser reformada e assumir determinado comportamento. E ele assume. Porque se nós pensarmos a cultura romana daquela época, ela era politeísta. Os soldados, os comandantes romanos que estavam ali em Israel, dominando, sujeitando aquele povo quase a um sistema de escravidão, eles tinham a sua cultura e tinham a obrigação de levar essa cultura para aquele povo chamado bárbaro. E, na verdade, o centurião olha e diz assim, mas essa maneira de crer é melhor do que a minha. Esse ser é mais poderoso que os meus deuses. De ouvir dizer, de ouvir relatos. Até porque ele era considerado uma criatura bondosa em Cafarnaum. Tinha ajudado a reconstruir a sinagoga. Então não era dos dominadores, do invasor romano, o pior que Roma podia oferecer para Israel. Era daquelas criaturas que cumpriam o seu dever como soldado, mas que tinha um toque de humanidade, que percebia no outro não um lixo humano que tinha que ser submetido, que tinha que ser humilhado, como frequentemente fazem os dominadores, os poderosos. Ele tentava manter a harmonia pela diplomacia, pela cordialidade. E por causa disso, por ser assim interativo com o povo local, ele ouvia relatos de Jesus. E aí pensava consigo, ora essa, eu, poderoso romano, vou procurar esse profeta judeu para pedir ajuda para o meu servo? Primeiro que ele estava demonstrando interesse por alguém que lhe era hierarquicamente inferior, o servo. Que a maioria das criaturas não ligava, eram considerados lixo humano, principalmente se fosse escravo. E havia muitos escravos naquela época. Mas ele ainda assim se deixa tocar de compaixão, tentando ajudar aquele que o servia. Frequentemente nós, nos dias de hoje, usamos os que nos servem, exploramos os que nos servem, sem esse toque de humanidade que o centurião demonstra. Vejam que é um perfil, que é uma estrutura psicológica, que é uma maneira de agir, muito mais do que apenas uma característica peculiar de um personagem. E a gente começa a perceber esse movimento dele de ir ao encontro de Jesus. Mas não é um movimento de impulso, não é um movimento de fascinação, não é um movimento de entusiasmo, é um movimento que declara para nós, que representa para nós, principalmente para nós espíritas, a fé raciocinada. Ele pensou, poxa, eu sou comandante de 100 homens, e com 100 homens eu consigo manter a ordem em Cafarnaum. Determino, eles fazem. Garanto que eles vão fazer o que eu estou mandando e eles me obedecem. Dizem que esse Jesus é enviado de Deus, pensava ele. Então ele tem sob o seu comando muito mais do que 100 homens. Ele tem as forças celestiais. Deve ser mais capaz do que eu. Deve ser mais poderoso do que eu. É assim que devia ter raciocinado o centurião. É assim que faz quem pensa a sua fé. Cremos não porque apenas nos disseram para quê. Cremos não apenas porque desejamos fugir à responsabilidade, mas porque raciocinamos, porque pensamos, porque consideramos, ora, aquilo que eu não consigo fazer, alguém será capaz. Então ele se aproxima de Jesus com esse pedido. Eu sei que se o quiseres, tu podes curar. E o mestre diz, então eu vou à tua casa e porei as mãos sobre ele. E ele diz assim, não, Senhor, eu não sou digno que entre sob o meu teto. E aí nós percebemos mais uma vez a delicadeza do centurião de perceber as implicações políticas, as implicações sociais. Porque não eram só os romanos que eram preconceituosos, não eram só os romanos que tinham por meta não se misturar com a ralé. Os judeus se sentiam o povo escolhido, e se mesclar com os gentios e confraternizar com os que não eram do próprio povo era considerado uma atitude execrável. E aí o centurião tem a delicadeza de não impor a Jesus a ida à casa de um gentio para realizar algum tipo de cura, porque poderia causar uma espécie de repulsa, poderia diminuir a adesão dos hebreus à mensagem que Jesus trazia. Então ele dizia, eu não sou digno de que entre sobre o meu teto, mas eu sei, porque eu sou homem de comando. E digo a esse servo, vai, e ele vai. E aquele outro soldado vem, e ele vem. E ao meu servidor, faze isso, e ele faz. Então eu sei, Senhor, que se tu quiseres, o meu servo ficará curado. E aí aparece uma colocação de Jesus que é interessante. Dizem, puxa, não puxa não, porque a gente está falando isso, né? Mas em verdade eu vos digo
que nem mesmo entre os filhos de Israel eu encontrei tamanha fé. A fé capaz de realizar, de pensar, porque a fé dos hebreus era baseada no misticismo, era baseada na barganha com Deus, de fazer os sacrifícios, de andar segundo a lei que os sacerdotes impunham, de se comportar como alguém, mas não andava temendo a Deus. E o centurião não. O centurião raciocinou, entendeu, confiou em Jesus. Não por medo, não por cegueira, mas por raciocínio. E aí Jesus referencia isso. Nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Vai, diz ele ao centurião, e seja como tu creres. E aí a gente percebe como é que Jesus foi inteligente, não é? Porque se fosse uma fé frágil, se fosse uma fé cega, se fosse uma fé sem conteúdo, o que aconteceria? Nada. Mas quando o centurião chega em casa, o servo estava curado. O servo estava bem de saúde. E já podia se levantar e servir ao seu Senhor. E é interessante a gente perceber isso, porque assim, quantas pessoas acham que precisam da coisa material para receber o benefício, né? Do passe cheio de salamaleques, né? De algum tipo de amuleto para carregar. É a fé mística, é a fé cheia de fragilidades. E aí a gente percebe que na rua, Jesus, é claro que Jesus tinha um poder fluídico muito mais amplo que o nosso, uma capacidade de realização muito maior do que a nossa, mas ele irradiava. E assim como nós também irradiamos, o passe nada mais é do que esta transfusão de energias que ocorre e que já está a ocorrer. Não é alguma coisa que aconteça apenas na cabine do passe, quando um médium impõe as mãos sobre a pessoa. É algo que aqui nesse momento os espíritos benfeitores já estão distribuindo para nós essas energias do passe. E o centurião confiou que Jesus seria capaz de mandar a sua energia até a sua casa, sem precisar tocar, sem precisar estar em contato, nem físico, nem na proximidade do servo doente. Simplesmente pela vontade, pela irradiação das suas energias curativas. E isso algumas vezes a gente não acredita. Se vai ao centro e diz assim, olha, hoje nós temos poucos trabalhadores do passe, não vai haver o passe. Ah, hoje não teve trabalho, não teve passe no centro. Teve, gente. Quem está aqui desde o começo do estudo já está a receber o passe. Se confiar nisso, não precisa nem ir lá para a cabine. Já pode estar aqui tranquilo com as energias que os benfeitores nos trouxeram. Daqueles que estão assistindo no YouTube, é a mesma coisa. Quando nós sintonizamos com o bem, quando nós colocamos o nosso pensamento em sintonia com o plano maior, nós já começamos a colher as suas energias. Assim como o servo do centurião recebeu as energias curativas de Jesus em casa e Jesus na rua, nós podemos, no momento de dificuldade de deslocamento, no momento de enfermidade, internação no hospital, nós podemos nos colocar em sintonia com o mundo superior e receber deles o possível, aquilo que for de acordo com o nosso merecimento, porque frequentemente as nossas dores são o nosso merecimento. São as nossas professoras que nos vêm ensinar alguma coisa e resta nos perguntar o que eu tenho que aprender com isso. O que eu tenho que aprender com essa situação? Quando nós vemos no centurião romano o arquétipo da fé raciocinada, cabe nos perguntar, mas e nós espíritas? E nós espíritas do século 21? Temos raciocinado a nossa fé? Será que o nosso movimento espírita atual não está se permitindo aqueles toquezinhos de misticismo? Uma luzinha colorida aqui, uma fitinha do Senhor do Bonfim pendurada lá no retrovisor do carro, nenhum problema para quem acredita que isso é útil, mas nós sabemos que não é necessário, que não tem nenhum valor para atrair os espíritos. Então, por que fazer? Para dar um exemplo de fragilidade da nossa fé? De que nós precisamos daquele instrumento material para mostrar, pelo menos para mostrar para os outros, que nós confiamos no mundo espiritual, que nós confiamos em Jesus? Não há necessidade. As pessoas que estão muito interessadas hoje em buscar o movimento espírita para resolver seus problemas, mas não para elas resolverem os seus problemas, o que seria característico da fé raciocinada, mas para que elas encontrem nas casas espíritas, no movimento espírita, no médium, no guia do centro, na reunião mediúnica, ou até nas reuniões de cirurgias espirituais, a solução fácil para os problemas difíceis que nós fomos acumulando
sobre a nossa existência ao longo desses anos. Na verdade, ao longo dessas várias existências que nós temos tido na Terra. Porque nós não somos o resultado só do agora. Não somos o resultado só desses anos vividos, desses poucos anos vividos, mesmo aqueles já muito maduros. Vivemos poucos anos em relação àquilo que nós somos como espírito. Então, todo esse acúmulo de equívocos tem consequências na nossa existência, e consequências dolorosas. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E como habitantes de um planeta de provas e expiações, frequentemente nós vamos ser provados, o que é muito bom. Porque a prova visa avaliar a nossa capacidade de progredir. E nós vamos expiar o nosso passado. O que não é ruim, apesar de extremamente doloroso algumas vezes. Mas é a maneira de nós aprendermos, pelo mecanismo da dor, aquilo que nos recusamos a aprender ainda pelo mecanismo do amor. Pelos vários convites, porque se hoje, século XXI, nós estamos aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso, no dia 1º de março, e vocês no YouTube estão assistindo já em julho essa palestra, é porque nós somos convidados às fileiras do Espiritismo, mas nós já passamos pelo paganismo, pelo catolicismo, pelo protestantismo muitas vezes. E ainda não conseguimos o aperfeiçoamento suficiente para estar numa condição espiritual diferente dessa. Daí as consequências sofridas que nós estamos colhendo. Daí os resultados sofridos que nós estamos colhendo. Mas, da mesma maneira como a doutrina espírita nos ensina que o nosso hoje é consequência do nosso ontem, ela nos diz que o nosso amanhã é resultado daquilo que nós escolhemos fazer hoje. Então o centurião representa para nós esse pensar da fé, esse escolher com consciência, esse não transferir responsabilidades. Ai, eu preciso de um centro forte para desfazer a macumba que fizeram contra mim. Não tem gente que vai a centro espírita fazer isso, falar isso? Porque só pode ser alguma coisa mal feita que mandaram contra mim. Tudo dá errado, mas se a gente for buscar, pelo menos no Livro dos Médiuns, a gente estava editando um dos vídeos do canal ontem, passando exatamente sobre esse assunto lá no Livro dos Médiuns. Nem sempre o que acontece de errado, de ruim nas nossas existências, tem a ver com a ação de espíritos atrasados. Frequentemente é só escolha equivocada que nós mesmos fazemos. Tem o caso de um celeiro, de uma criatura que tinha lá no seu gado adoecendo, as suas aves morrendo, e ele manda para Kardec um pedido de ajuda na reunião mediúnica. E o espírito diz assim: olha, os currais desse homem estão infectados, por isso que os seus animais morrem. Mas ele não cuida, ele não repara os currais porque custa dinheiro, não tem nada a ver com o espírito obsessor. Então, às vezes a gente faz assim, né? Ah, eu não vou fazer exercício físico. Não, eu prefiro ir lá no centro tomar passe para ver se baixa a pressão, porque remédio de pressão também está caro. Ora, gente, não vai dar muito resultado, né? Ou a gente escolhe fazer o bem para a gente e ser instrumento do bem para o mundo, ou o mundo vai continuar essa porcaria que está. Ou a gente vai continuar com medo como está, ligando o noticiário na TV e vendo só notícia de bala perdida, de violência, de destruição até pelos elementos da natureza. Mas os elementos da natureza estão nos devolvendo o dano que nós causamos a eles. Nós somos responsáveis por essas mudanças climáticas que aí estão, por mais que as criaturas equivocadas neguem, por mais que queiram fechar os olhos, nós precisamos de mudanças de atitude. E ainda hoje nós encontramos quem reclame de no supermercado ter que pagar 5 centavos pela sacolinha de plástico, porque agora não quer ter o trabalho de carregar as suas retornáveis. Que devia ser grátis. Aí começa a arrumar, mas você não tem que botar saco para botar lixo? É, mas a quantidade de sacolas estão diminuindo, não estão? Como a gente é educado com base na dor? Quando a sacola era de graça, o que o pessoal fazia no mercado? Botava uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e levava para casa uma coisinha desse tamanho assim, com 5 sacolas dentro, para usar a sacola como lixeira. Agora, para pagar 5 centavos para uma sacola, parece que tem um escorpião no bolso, não é? Nós estamos sendo educados com base na pressão, com base na legislação externa, porque ainda não temos o nosso direito interno a reger as nossas ações. Quando a legislação humana se aproximar da lei divina, ou melhor, quando nós compreendermos a lei divina e a praticarmos, aí nós não precisaremos de leis tão duras do ponto de vista externo, das relações humanas. Mas isso ainda é para um futuro de daqui a uns 200, 300 anos, quem sabe. Mas se a gente não começar hoje, pode nem chegar.
Porque se nós destruirmos o ambiente agora, nem vamos ter terra para daqui a 200 anos fazer uma civilização melhor e mais educada e mais equilibrada. Então há coisas urgentes, há modificações urgentes. E de novo vem a figura do centurião a nos remeter a essa ideia de que ele não apenas foi pedir a Jesus a assistência, ele também colaborava com os judeus, ele também mudou seu comportamento e passou a ser uma criatura mais humanizada nas relações, inclusive com os subordinados. E aí a gente começa a perceber que não basta só crer. Quando a nossa fé na doutrina espírita se tornar realmente a fé raciocinada, ela vai associar, ou vai se associar, melhor dizendo, a uma outra estrutura, a da cooperação. Quem tem fé cega procura benesses, procura receber de Deus, até barganha com Deus. Faz promessas, olha, eu faço isso se eu receber aquilo. São característicos de quem tem fé cega. Quem tem fé raciocinada sabe, vou receber amparo, a espiritualidade vai ampliar as minhas forças, os benfeitores espirituais vão me inspirar, mas quem tem que fazer a modificação sou eu. Quem tem que realizar a transformação sou eu mesmo. Isso é característico de quem tem fé raciocinada, de quem pensa como crê. E aí quem pensa como crê diz assim, se eu não agir, se eu não puser mãos à obra, nada se modificará. Aparece o segundo arquétipo, o arquétipo da cooperação. A estrutura que nos leva a entender, isso aparece tão bem lá no Livro dos Espíritos e a gente não percebe, não é? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda as leis morais, aparece a lei de sociedade, em que os amigos espirituais dizem que sozinhos nós não temos todas as qualidades. Isolados, nós não somos capazes de evoluir no ritmo que se espera. Então, é lógico, nós somos postos a conviver, nós somos colocados em interação para quê? Por um lado, o atrito entre as nossas imperfeições nos faça perceber o quanto é ruim ser imperfeito, mas não é. Aquela criatura que é fofoqueira, que divulga fake news nas redes sociais, ela só percebe o quanto ela é nociva a hora que alguém faz fofoca dela. Então é o choque, é o atrito das nossas imperfeições nos polindo. Mas também tem um lado positivo, que é a soma das nossas qualidades, ajudando a fazer um todo melhor. Por exemplo, para uma casa espírita como esta funcionar, não basta só ter palestrantes, não basta só ter médiuns. É preciso ter médiuns, ter palestrantes, ter evangelizadores, ter os companheiros que atuam na cantina, ter os responsáveis pela administração. E aí há pessoas que são muito qualificadas para uma determinada tarefa. Tem, por exemplo, uma facilidade muito grande de falar em público, estão cotadas, bem dedicadas à tribuna. Outras são muito mais afeitas a perceber o que precisa ser consertado, onde é que há necessidade de fazer ajustes, e são excelentes administradores. E assim nós vamos percebendo, cada qual juntando suas virtudes, fazemos um mosaico muito mais bonito. Pedacinhos de qualidades formam uma tela que é muito mais radiosa do que cada uma das partes em separado. Essa é a beleza do mosaico, obra de arte. Essa é a beleza do mosaico social. Então, quando a gente discrimina, quando a gente separa o outro porque o outro é diferente de nós, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, nós tiramos pedrinhas daquele mosaico que está sendo construído para o planeta Terra. A diversidade é muito boa na Terra, e acolher e respeitar a maneira de cada um ser, garantindo também o respeito à nossa maneira de ser, e claro, ninguém tem que ser aquela criatura fluida, mascarada, que num determinado grupo se comporta como grupo, aí muda de grupo e se comporta como aquele outro grupo, e nunca tem uma personalidade fixa, nunca tem uma personalidade própria. Então, as criaturas que raciocinam, que pensam, que entendem essa necessidade de cooperar, elas assumem o arquétipo do Cirineu. Cirineu é a criatura de Cirene, uma das localidades ali em torno de Jerusalém, porque esse personagem já aparece nos momentos finais da mensagem de Jesus, da passagem material de Jesus sobre a terra. E eles contam lá nos evangelhos, aparecem 3 dos 4 evangelhos,
que quando Jesus já estava indo ao Gólgota, já estava carregando a cruz, depois de ser torturado, depois de ter o seu corpo físico fragilizado demais, ele cai várias vezes carregando aquele pedaço de madeira tão pesado. E aí os soldados romanos constrangem, obrigam um certo Simão, Cirineu, quer dizer, um Simão, uma criatura que veio de Cirene, da cidade de Cirene, ou da localidade de Cirene. Tá? E é interessante que eles dizem assim, pai de Alexandre e Rufo, que não são nomes hebreus. Então esse homem de Cirene não devia ser, apesar de ele se chamar Simão, ele não devia ser assim tão judeu quanto a gente imagina. Constrangem Simão a carregar a cruz no lugar de Jesus. Aí a gente pensa assim, puxa, do ponto de vista material, se isso for realmente um personagem físico, real, cometeu-se uma injustiça. Característico dos soldados romanos, característico dos tiranos, que não querem saber, eles impõem a sua vontade e ela tem que ser cumprida. Porque pegaram uma criatura que, primeiro, estava vindo da lavoura, estava vindo do campo, como referenciaram os evangelistas, que tinha sua família, então estava voltando para casa para dar assistência à sua família. E ele, de repente, é obrigado a carregar a cruz de um criminoso, se ele não cometeu crime nenhum. Então, do ponto de vista da justiça, é um baita equívoco. Mas, do ponto de vista psicológico, isso é muito interessante. Porque, tirando de lado a truculência dos romanos, que impuseram a Simão carregar a cruz de Jesus até o Monte da Caveira, mas lembra, ele pode até ter ajudado Jesus a carregar a cruz, mesmo no sentido material, esse arquétipo da cooperação, ele nos é válido. Jesus estava num momento de fragilidade, estava num momento em que ele mesmo não conseguia agir. E aí, alguém é chamado a cooperar com ele, a emprestar a Jesus as suas forças. Mas, lá no Monte da Caveira, foi Jesus quem foi crucificado. Então, por mais que nós queiramos ajudar os outros, por mais que o nosso afeto nos faça querer que um filho não sofra, que um neto não tenha dificuldades, que a pessoa amada ali ao nosso lado, com quem nos casamos, não tenha dores, nós não podemos sofrer no lugar delas. Nós podemos ajudar a carregar o fardo, tornar mais leve o seu padecimento com algumas atitudes, com um agrado aqui, com uma palavra de conforto acolá. Mas imaginar que nós podemos sofrer no lugar, quantas vezes, e eu ouvi isso recentemente, mães dizem assim, eu queria que tudo isso acontecesse comigo, mas não acontecesse com meu filho. Adianta. São 2 a ficar doentes. São 2 a adoecer. E aí a nossa resposta foi essa, mas olha só, se você cair doente também, quem é que vai cuidar do seu filho doente de você? Vai adiantar ficar deprimida? Vai adiantar ficar entristecida, abatida, porque alguém querido está passando para uma doença terminal? Porque às vezes essa talvez seja o maior desafio. Você amar alguém tanto, mas saber que nada que você fizer vai livrar aquela criatura do termo da existência material. Muitas pessoas se deprimem, se abatem com isso. E aí eu recomendo, tanto a quem nos ouve aqui, quanto a quem nos ouve pelo YouTube, nos vê pelo YouTube, que vá procurar psicoterapia. Para que nós nos coloquemos mais fortes diante dessas adversidades naqueles que nós amamos. Nós só conseguimos dar conta dos sofrimentos que nós mesmos carregamos. Por isso, Simão de Cirene não é um modelo de tirar as dores dos outros, mas é de cooperação. O espírita que passou pelo arquétipo do centurião romano, que pensou a sua fé, também vai assumir o arquétipo da cooperação. Do chegar à casa espírita e dizer, onde é que eu posso ajudar? Qual é o setor da casa em que eu já posso ser útil? Porque às vezes nós não estamos preparados para algumas atividades. Mas podemos nos qualificar para isso. Há casas que oferecem reuniões de estudos, treinamentos em determinados setores. Agora, recentemente, foi veiculado no grupo do Centro Espírita Paulo de Tarso um curso à distância de evangelizadores. Então, poxa vida, se a gente pode fazer esse treinamento, mesmo quem já é evangelizador ou quem não é e quer ser, olha a oportunidade de qualificação, olha a oportunidade de ser Cirineu. Cirineu no sentido de emprestar a Jesus as nossas forças, de cooperar com ele para que a sua mensagem seja divulgada, mas não de fazer com que os outros deixem de sofrer por causa da nossa ação. Nós não temos a missão de salvadores dos outros.
Nós só temos o compromisso com relação à nossa própria evolução. E à medida que nós nos esforçamos, à medida que nós avançamos em progresso, é que nós vamos conseguir fazer com que os outros se sintam estimulados, com que eles também tenham aquela empolgação. Puxa, mas se fulano conseguiu, eu também consigo. Se a Beltrana conseguiu emagrecer 20 quilos fazendo só exercício e reeducação alimentar, eu também consigo. E olha que eu estou dando um exemplo muito pequeno, de coisas materiais. A gente pode fazer essas conquistas também no campo moral, também no campo espiritual. Embora, claro, respeitadas as nossas limitações e a carga, ou a sobrecarga de alguns, em relação às nossas pendências pretéritas. A diferenciação entre aquilo que é expiação na nossa vida e aquilo que é prova. Precisamos agir como o centurião. E aí ele tem uma outra coisa interessante para nos informar. A representação de Cirineu, de Simão o Cirineu, ela é interessante para nós nesse sentido. Por quê? Porque às vezes nós dizemos, mas eu não posso cooperar no centro por causa do meu trabalho. O meu trabalho me põe para trabalhar em turnos. Então é claro que alguém que trabalha em turnos não estaria em condições de atender toda semana uma reunião mediúnica. Mas pode cooperar em outras áreas onde a frequência, onde a regularidade da presença não seja exigida. Então ele diz assim, mas o meu trabalho me exige muito, eu não posso ir ao centro 2 vezes por semana. Então é critério, por exemplo, nesta casa, que qualquer criatura que queira cooperar em reuniões mediúnicas tem que participar de pelo menos mais uma reunião de estudo. Mas eu não posso vir 2 vezes por semana, então fica com a reunião de estudo. Deixa a mediúnica para quando puder vir 2. Para quando puder vir mais vezes. Porque do contrário nós vamos ter médiums que só são médiums, que não cooperam com o restante da casa, que não entendem a dinâmica do trabalho espírita e que acabarão se confundindo e a confundir o trabalho da casa. Então, a representação da ideia de que o trabalho material, de que a nossa vida profissional nos impede de servir, ela é quebrada ali com o Simão Cirineu. Como dizem os evangelistas, ele vinha da lavoura, ele vinha do campo. Um dia inteiro de trabalho. E olha, vamos pensar o seguinte, né, gente? O trabalho no campo, na época de Simão Cirineu, devia ser muito mais pesado que o trabalho no campo hoje. Em que até os instrumentos, o maquinário do trabalho no campo é climatizado. Você tem tratores, semeadores com cabines com ar-condicionado. E na época de Simão, se tivesse um burrinho para puxar um arado mecânico, ele já estava rico. Porque na maioria das vezes era o próprio indivíduo, era a força humana para arar a terra. Então, certamente, aquela criatura que veio do trabalho, que estava cansada do trabalho material, ainda tinha disposição ou tinha energias para cooperar com Jesus. Outra questão que aparece, e aí a gente se pergunta assim, mas por que os evangelistas fizeram questão de dizer que Simão, o Cirineu, era pai de Alexandre e Rufo? Porque nem Alexandre, nem Rufo aparecem em nenhuma outra parte do Evangelho. Quer dizer, não são figuras influentes, não são figuras importantes no Evangelho, a não ser o fato de que são filhos, que são família. E de vez em quando a gente usa a família como desculpa para não cooperar com Jesus. Não é? O meu filho é muito agitado, por isso que eu não vou ao centro com ele, porque senão acaba criando confusão. Ou então a minha esposa não gosta que eu seja espírita. Mas a gente sente a vontade de trabalhar, sente a vontade de atuar. E aí vai tentando conciliar, é claro, né? Verificando relações de importância nas nossas relações e principalmente na relação nossa para conosco. O nosso compromisso não é satisfazer ao nosso parceiro, a nossa parceira. Não é ser o servidor dos nossos filhos. É estruturar, é participar da família para que a família cresça como um todo, sem deixarmos nós de crescer em primeiro lugar. Porque já imagina se a gente passa uma existência inteira ajudando os outros a crescerem, sendo trampolim para que os outros possam ascender. E nós mesmos não fazemos a parte que nos era cabida ou devida na tarefa espiritual. Vamos chegar no plano espiritual a dever. Não tendo realizado o progresso que nos foi cabível. Mas eu me dediquei à minha família. Mas não era só isso, meu filho. Seu plano era esse, ó. Quando a gente vai lá nos Missionários da Luz de André Luiz, a gente vê o planejamento das reencarnações, a gente vê que há projetos, há linhas gerais, diretrizes gerais, como no Livro dos Espíritos nós também percebemos,
que a reencarnação não é planejada em detalhes, né? Você vai quebrar a unha, vai cair quando criança, vai ganhar 5 pontos no queixo, isso não é planejado. Mas as grandes tarefas, as grandes coisas, essas são planejadas. Essas são estruturadas, são propostas para nós, que nós podemos ou não cumprir, porque nós temos livre-arbítrio. E aí, exatamente nesse sentido, é que aparece lá a questão família. Família que muitos usam como desculpa para não cooperar com Jesus. Família que muitos de nós usamos ainda como aquele argumento: ai, mas é tão difícil, a minha família é tão complicada. Pois é, mas vai ficar mais complicada ainda se a gente não fizer a nossa parte de bem. Pode ser que o filho não queira acompanhar mais a gente para o centro, o problema é dele. Quando era a infância, nós trouxemos para a evangelização, nós fizemos a nossa parte. Nós demos exemplos em casa, porque de vez em quando tem isso, né? O povo é muito espírita no centro espírita. É muito espírita no movimento espírita, mas quando chega em casa é um louco, é um tirano, né? É grosseiro. E aí é lógico que aqueles que estão convivendo conosco vão pensar assim: esse negócio de espiritismo eu não quero para mim, não. Olha como é que minha mãe é. Olha como meu pai é louco. Então é importante que nós tentemos, primeiramente, ser espíritas no lar. O que não significa ser bobo, porque de vez em quando eles adoram também, né? Principalmente quando querem fazer a gente se sentir culpado. Você diz assim: não vai fazer. Tá vendo? É espírita. Se não fosse, e fica fazendo isso, e fica me agredindo desse jeito. Muito frequentemente nossos parentes tentam jogar culpa sobre nós, quando nós devemos assumir apenas responsabilidade. É só responsabilidade, que é bem diferente de culpa. E aí está lá o Cirineu, pai de Alexandre Rufo, meras representações da família. E ainda assim ele tinha condições, ele foi identificado como alguém com condições de cooperar com Jesus. Será que nós temos agido como esses dois personagens do Evangelho? Ou a gente ainda tem aquele desculpismo todo, do eu não estou preparado, do a minha família não deixa, do meu trabalho é muito exigente, do ir ao centro chegar na hora do passe, é umas coisas complicadas. Tem um texto muito interessante, um esquete muito interessante do grupo Amigos da Luz, que é o stand-up do mentor. Para quem está vendo no YouTube, vai aparecer um card, vai aparecer a capinha aí na imagem, mas em que aparece o guia espiritual de um indivíduo que é bem desses encostados, da antítese disso tudo que nós tratamos no estudo de hoje. Ele acha que o mundo conspira contra ele e ele acha que está indo no centro para ser servido. E aí ele diz que o fulano de tal é o fulano assim seja. Porque se tem uma coisa que ele aprendeu é chegar no centro só na hora de tomar passe. Assistir a palestra não quer. Ler livro não quer, a menos que seja mediúnico. E aí ele ainda brinca, se sair uma lista telefônica pelo espírito de Grambel, ele vai pegar e vai ler, porque acha ótimo. Não tem discernimento, então ele não tem fé raciocinada e também não tem disponibilidade de cooperação com Jesus. O que é muito interessante para nós espíritas, porque se a gente parar para pensar, quantos ainda agimos assim? Nós já estamos no 3º mês do ano 2020. E o que já fizemos de bom? O que já fizemos para melhorar? Nem precisamos dizer o mundo, não. Mas para melhorar um pouquinho a nossa vida, a nossa vizinhança, para deixar a nossa casa mais organizada, para cooperar com a casa espírita em que nós estamos. Será? A gente vê frequentemente a nossa companheira Clarice tendo que fazer aquela mágica para poder estruturar os cooperadores da cantina. E nós temos tantas pessoas que, se não têm o dom de cozinhar alguma coisa, têm conhecimentos que elas podem buscar e fazer a sua colaboração. Já é uma maneira de agir, já é uma maneira de colaborar. Ano passado nós pensamos em fazer um curso de paz, pensamos esse ano de novo. Né? Mas, quando a gente colocou a ideia para o público, pouquíssima gente disse: eu queria fazer. E o passe é a primeira oportunidade que cada um de nós tem de cooperar com os espíritos. É a primeira tarefa mediúnica, que mesmo quem não é médium ostensivo pode fazer. Mas ainda assim tem gente que diz: mas eu vou no centro para tomar passe. Eu estou no centro em tratamento espiritual. Puxa, mas vai ficar em tratamento espiritual por 20 anos? Não vai dar muito certo, não dá resultados. Porque a Terra está em transformação. Esse retrocesso que nós temos visto aí, aparente, dos últimos anos, principalmente do campo político, porque é um retrocesso,
Porque quando as criaturas começam a achar que a violência é a solução cristã para os problemas da sociedade, elas estão enlouquecidas, ou elas estão negando o Cristo. Quando as pessoas começam a achar que estar num determinado templo religioso vai resolver os nossos problemas financeiros, vai ajudar a trocar de carro, vai ajudar a melhorar no emprego, elas estão negando Jesus, que dizia não ter uma pedra onde pousar a cabeça. Negando um Simão Pedro, que quando passa pelo paralítico, diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E dá a ele tanta energia curativa que o indivíduo se melhora, que o indivíduo se cura, sem gastar um centavo, sem imaginar que nós precisamos de recursos externos para fazer o bem. Quando, na verdade, segundo o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade, fora da qual não há salvação, nem é tanto a caridade material, mas são os atos do bem, são o emprestar as nossas mãos, a nossa voz, o nosso corpo inteiro, para que Jesus possa disseminar uma mensagem de mais harmonia, de mais paz na terra. Quando nós tomamos a atitude sábia de não repassar numa rede social uma mensagem que nós não temos segurança de que é verdadeira, como tem circulado essa agora do coronavírus, quanta bobagem, quanta abobrinha tem circulado. Mas mesmo videozinho de um químico autodidata, gente, aquilo deu nó no meu perispírito de ver aquele cara falando, né? Eu sou um químico autodidata, aí fala um monte de abobrinha no vídeo. E o povo está repassando isso nos grupos, sem conferir. Se tem lá o fake news do Ministério da Saúde, vai conferir antes se é, não repassa não. Ah, mas eu passei para você que você é engenheiro químico, deve saber. Pô, está transferindo para mim a responsabilidade, puxa vida. Vamos fazer nós a nossa pesquisa, vamos fazer nós o nosso silêncio, principalmente silêncio em relação à disseminação do mal, principalmente silêncio em relação à violência, principalmente silêncio em relação à propagação da mentira, que as redes sociais estão cheias, não dá para confiar. Hoje em dia, informação a gente tem que buscar realmente no centro de ciência, nas informações seguras, naquela imprensa que é checada e não na rede social do político fulano de tal, nem de um viés e nem do outro. Isso é ser sirineu, sirineu de Jesus, na transformação moral do planeta, na reforma daquilo que o nosso planeta ainda precisa, porque nós precisamos menos de transformações materiais. Eu posso tranquilamente viver sem um smartphone novo, sem um smartwatch, uma pulseira que me diga quantos exercícios eu tenho que fazer por dia, mas dificilmente eu vou conseguir viver sem me relacionar afetivamente com algumas pessoas, sem doar afeto a elas e sem delas receber algum afeto também, porque amor na terra, principalmente na condição em que nós estamos, é sim uma via de mão dupla. Não nos iludamos sob o risco de nos frustrarmos muito, de que eu sou capaz de amar por nós todos. Esse amor sublimado desse jeito, exemplificado por Jesus, é característico de espírito puro. Nós ainda não somos espíritos puros. Claro que nós não vamos mercadejar o nosso afeto, colocar preço nele, mas é importante a gente considerar, eu estou amando fulano de tal, Beltrano, estou me dedicando, mas essa criatura não quer se ajudar, então eu estou desperdiçando minha energia. Deixa eu ajudar outra pessoa, enquanto aquele que eu amo não está querendo a minha ajuda. É assim que fazem os nossos guias. Guia espiritual de verdade, como os espíritos ensinaram a Allan Kardec lá no Livro dos Médiuns, ele não força ninguém a nada. Mas se o seu assistido não está a fim de cooperar, não quer ajudar, ele vai ajudar a outros. Aí, como dizem os espíritos, até que o seu assistido lhe volte. Então, é um sirineu ao contrário. É aquele que vai ser trazido de volta ao trabalho depois de se desgastar com equívocos. Depois de desperdiçar o seu tempo, suas energias, e aí talvez ele já esteja com o corpo físico adoecido, envelhecido demais, comprometido demais com enfermidades, ou ele já tem acumulado sobre si tantos deslizes morais numa existência,
que fica tão sobrecarregado de culpa que precisa de doutrinas salvacionistas. E aí a proposta do Espiritismo de autotransformação, ela não vai caber ali. A proposta responsabilizadora da doutrina espírita, ela não cabe em quem está carregando um fardo de culpas. A gente primeiro tem que se livrar das culpas. Entender a responsabilidade sobre os erros que cometeu e corrigir os possíveis. Quem sabe, naquela estrutura psicológica do Simão Sirineu, os erros que ele havia cometido, se ele já roubou algum gado do vizinho, alguma coisa assim. E aí, naquele momento de cooperação com Jesus, começa o seu soerguimento. É só uma hipótese, não há nada, nenhuma referência a isso no Evangelho. Mas se nós pensarmos em cooperação, ela não pode ser a cooperação condicionada ao bem-estar. Ah, eu só vou colaborar no centro quando eu terminar ou quando eu estiver bem. Quando eu estiver triste, enquanto eu estiver deprimido, mas vai continuar deprimido sempre, porque é exatamente o trabalho no bem, é exatamente o envolvimento com algo de útil, a disseminação de uma mensagem útil, a vivência de uma mensagem útil, que nos tornará mais felizes. É claro que, se nós estamos falando da doença depressão, nós precisamos do tratamento para a depressão. Agora, aquela tristeza, aquela coisa, aquele abatimento, aquele pessimismo, com a tarefa, com a cooperação com Jesus, como a gente consegue melhorar disso? Como a gente consegue sentir-se útil? Ah, como é importante a gente se sentir útil. Dá uma sensação muito legal, porque a nossa importância diante dos nossos próprios olhos aumenta. Não porque assim, sem mim o centro não funciona. Funciona. Como funciona? Porque de vez em quando a gente, em vez de ser leme, que direciona o barco, a gente fica como âncora, prendendo o barco do passado. Então a espiritualidade de vez em quando joga ali um bilhete azul, a gente desencarna e o centro continua. E a tarefa continua. Mas, na figura do Sirineu, a gente diz assim, Senhor Jesus, toma meus ombros, enquanto eu posso. Utiliza as minhas mãos, mestre, enquanto elas estiverem aqui na terra. Usa a minha voz para levar a tua mensagem, os meus atos, para que a tua mensagem seja lida como num livro vivo, de amor e de dedicação. Isso só faz quem pensa a fé que tem. Quem acha que vai ao centro para tomar passe, beber água frutificada e ficar bom, e ficar curado. Quem acha que vai para a fila da cirurgia espiritual, porque a fila do SUS está maior, ou porque no hospital particular é muito caro a cirurgia, para fazer a cirurgia espiritual e não ter mais problema nenhum, vai só trocar de problemas. Vai só trocar de dificuldades. É quando nós deixamos a condição de assistidos, de vítimas de Deus, e nos colocamos como um Simão Sirineu, que aprendeu como um centurião romano a pensar a sua fé a serviço de Jesus, a serviço da divindade para transformar o planeta, é que a transformação real acontece. É que a dor não desaparece, mas a maneira como nós olhamos para ela muda totalmente. E aí ela passa a ter menos relevância. Nós passamos a nos impactar menos, porque não é o problema a dor em si, a doença física, o trauma psicológico, mas é o quanto isso ainda nos abate, o quanto isso nos fragiliza, o quanto isso drena as nossas energias. E quando nós nos colocamos a serviço de Jesus, sobra pouco tempo para a autopiedade, sobra pouco tempo para queixa, sobra pouco tempo para comportamentos exóticos de vitimismo, o que é muito bom para aqueles que querem evoluir. E assim nós vamos cumprir a nossa tarefa com Jesus. Olhar esses dois personagens tão pouco citados e estudados no Evangelho e dizer assim, Senhor, me ajude para que o meu discernimento seja claro e eu consiga compreender os ensinamentos contidos na doutrina espírita e no teu Evangelho, Jesus. Senhor Jesus, toma-me como teu cooperador. Me ajude a levar onde eu estiver, da forma como eu puder, mestre, a tua mensagem de paz e de amor aos meus irmãos de jornada. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.